E aí, essa galera, beleza, pessoal? Bora para mais uma aula de Python, né? Mais uma aula de expressões regulares. Na aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo da aula passada, né? Que não ia ficar muito grande se deixasse na aula passada. A média da aula é em torno de uma hora, né? Que a gente teve mais ou menos nesse curso. Algumas aulas passaram, mas esta vai compensar aquelas que passaram, tá? Para que fique dentro da carga horária aí correta. Eu resolvi trazer nessa aula o conteúdo já, código já pronto, né, para a gente ir analisando aqui e explicando para vocês, para que seja mais rápido, né? Até porque o conteúdo de expressões regulares, eles são bem minuciosos devido às próprias expressões, então às vezes você perde um pouquinho de tempo ajustando elas, né? Então vamos lá, pessoal, vê só. Quando você está desenvolvendo aqui um curso de programação básica, tá? Mas independente disso, você já tem que entender que quando você está desenvolvendo qualquer tipo de software, você já tem que esperar que seu usuário faça o que não deve fazer, tá? Essa é a regra. Ele você não tem que esperar que seu usuário vá sempre colocar as informações como você espera. Normalmente eles parece que gostam de violar aí as intenções, né? Nossa, Jesus, programadores. Então, você precisa limpar essas entradas, né, dos dados. Então, por exemplo, aqui nesse código simples que a gente já conhece, eu nem faço comentários. Quando você roda ele aqui, ele está perguntando what's your name. Eu posso colocar aqui Tiago, ele vai imprimir hello Tiago, né? Mas se você colocar algo do tipo my name is Cabral José, né, no sentido de que ele vá entender que o primeiro nome aí você está botando seu sobrenome, na verdade, e que o segundo é o seu nome. Então ele está imprimindo de uma forma que você não gostaria. Como é que eu trataria isso aqui, né? Então, há várias formas de você fazer isso, tá? Há várias formas de você fazer isso. E você poderia pensar em algo do tipo assim, ó. Aqui eu estou simplesmente pegando, né, o nome do meu usuário, estou removendo os espaços em branco que ele colocar no início e no final, né, com esse strip, né, string, né, e retornando para name. Né? O que é que ele está fazendo aqui? Verificando se tem vírgula em name. Opa, mais ou menos o que eu estava, né, fazendo. Se tiver uma vírgula, ou seja, se o cara escreveu exatamente nesse padrão aqui, sobrenome, vírgula, espaço, nome, né? Se tiver uma vírgula, aqui onde vai estar a vírgula não interessa, mas se tiver uma vírgula, se ele escreveu nesse padrão aqui, vai ter. O que é que vai acontecer? Eu vou utilizar aqui o name.split, ou seja, eu vou pegar a variável name e vou quebrar ela baseado num vírgula espaço. Perceba que aqui eu estou considerando, né, que a vírgula e o espaço, seguido do espaço, é quem vai quebrar esse nome. Né? Esses dois nomes. E aí eu vou ter, quando eu quebro isso aqui, a gente já sabe que esse split vai retornar aí duas partes, nesse caso, né? Nesse caso aqui, duas partes. Tá? Você pode vir olhar aqui, ó. Uma lista de substrings a partir de um string, usando um separador, né, que é um string. O separador é esse cara aqui. E no caso aqui são duas partes. A primeira ele vai jogar na variável last, a segunda ele vai jogar na variável first, tá? Que é exatamente o last e o first. Mas se você já está imaginando que para isso aqui funcionar como a gente espera, você teria que dizer ao usuário, escreva nesse formato, se tiver uma vírgula, né? Um formato válido, você tem que botar o espaço aqui. E aí, depois eu reorganizo a variável name, né? Eu mando dizer que name vai ser, aqui usando o padrãozinho F, o first, a variável first, espaço, last. Ou seja, vai ficar o nome do cara e o sobrenome do cara, né? Então, no final, eu apenas chamo aqui o print, né? E digo hello, fulano de tal. Então, se eu escrevo agora Cabral, vírgula, José, ó, o espaço funciona. Mas se eu escrevo
Cabral, vírgula. Desculpa. Cabral, vírgula, José. Ele vai dar um erro, né? Ele vai dar um erro que ele não vai conseguir quebrar esse, né? Desempacotar, como ele está dizendo aqui. Tá bom? Então, eu teria que, se eu fizesse assim, Tiago, por exemplo, Tiago Holanda aqui, hello, funciona. Funciona. Por quê? Porque ele não vai entrar no if, não tem vírgula. Então, o name vai funcionar normalmente. Ok? Você já viu que o código ele pode ser quebrado. E aí é onde entra o uso de expressões regulares, tá? Expressões regulares. Você ali estava garantindo, né, pedindo que ele tivesse que utilizar aquele formato. Então vamos lá, vamos começar a analisar aqui, fazer uma revisão rápida, né? Aqui novamente, né, ele tá, só copiei e colei lá de cima, tá pegando o nome, tirando os espaços em brancos, mas aqui, né, o que é essa expressão aqui? Vamos lá. Ele tá dando um search aqui, né, com essa expressão em name. Pegou o name lá, a expressão. Então vamos entender. Esse caractere dá identificando, como a gente já viu no início da string. Aqui o que é que eu estou dizendo? Ponto mais. Captura um ou mais caracteres, que é exatamente o sobrenome. Ou o primeiro grupo. Lembra aqui do primeiro grupo? Abre e fecha parênteses. E para quem não lembra, se eu abrir aqui da aula anterior, dá uma olhadinha. Tá aqui, ó, essas informações que eu trouxe. O ponto significa qualquer caractere, certo? Nova linha. O mais, uma ou mais repetições disso aí, né? Então é isso que ele está dizendo. Qualquer caractere com uma ou mais repetições disso aí dentro de um grupo, né? Esse primeiro grupo vai ser o sobrenome. Seguido, uma vírgula, ou seja, corresponde a uma vírgula seguida de um espaço, que é exatamente isso aqui. E novamente, né, mais um caractere, só que aqui vai ser o primeiro nome, né? Ou seja, ele aceita aqui o padrão que ele está buscando é esse. E depois o fim da string. Ou seja, eu delimitei aqui a string, né? Com início e com fim. Show? Então, se você escrever algo naquele padrão, nesse padrão aqui, um nome, vírgula, espaço e outro nome da pessoa, ele vai entender esse padrão. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai ver, ó, houve correspondência com essa expressão regular? A string tem correspondência com essa expressão regular? Tá nesse formato aqui? Tá. Se houve, né, se matches, se deu match, né, se houve match aí nessa busca, o que é que eu quero aqui agora? Se houve correspondência, eu quero extrair os grupos que foram capturados nessa correspondência. Então eu chamo matches.groups, que é exatamente o primeiro grupo, que é o sobrenome, e o segundo grupo, que é o nome. E aí esses grupos, né, que são capturados aí pela regex, vão ser atribuídos aqui o primeiro a variável last, que é o sobrenome, o segundo a variável first, que é o primeiro nome. Depois eu reorganizo isso aqui, de que name é esse cara aqui, certo? E imprimo. Então, veja aqui, Cabral, espaço José, vai dar match, né? Se eu botar Cabral, vírgula, José, não deu match, mas não deu erro. Show? Por quê? Porque não seguiu o padrão. Se a gente seguir aqui como ele consegue, né? Também. Então, o problema daquele erro anterior, ao menos, né, foi resolvido. Mas a gente ainda não consegue ser perfeito aqui, vamos continuar analisando. Existe outra forma de eu conseguir fazer isso aqui, tá? Se você quiser pegar os grupos diretamente, né, a mesma coisa aqui no código é o mesmo,
Se ela tiver correspondência, agora, ao invés de eu usar groups e fazer isso aqui, ó, o que é que ele está fazendo aqui? Está acessando diretamente através dos índices, tá? Então, match.grupo 2 é o primeiro nome e o grupo 1 é o segundo, é o sobrenome, né? Até porque o grupo 2 é o first name, né? Que o padrão é esse, que é o grupo 2. E o grupo 1, o sobrenome. Como é que eu sei os grupos? Aqui, ó. Os parênteses, lembra? Mais uma vez, se eu voltar aqui, eu falei dos grupos, os parênteses que definem grupos, tá bom? Volta aí na aula se não lembra. Perfeito. Isso aqui é a mesma coisa do outro. A gente só vai mostrar uma forma diferente de fazer, tá bom? Se você botar aqui, funciona. Se você botar aqui vai funcionar também, né? Sem a vírgula, sem... Porque veja, né? Aqui é o inicial, né? Se ele não tiver no padrão, eu imprimo o que você mandou, né? Se ele não tiver no padrão, eu imprimo o que você mandou. Por exemplo, Alcântara. Aí ele funciona, né? Show! Mas vamos lá. Entendido aqui, né? A gente está pegando um grupo e aqui o outro grupo. Beleza? Veja que a gente não está mais pegando aqui... Ah, estou falando desse, né? Um grupo, depois o outro grupo. A gente não está pegando aqui os groups. Mas aí para você também aprender o match, né? Se deu match, tem grupos ali que podem ser capturados. Vamos lá. E esse código agora aqui vai agora, né, resolver nosso problema, né? A gente tem aí o primeiro grupo que está aí à esquerda, né, da vírgula, e o segundo grupo que está à direita da vírgula, não é isso? Ok, mas qual é a diferença? Primeiro grupo e o segundo grupo. A diferença é que agora eu coloquei aqui, ó, um asterisco após a vírgula. Isso significa o quê? Que essa regex aqui vai aceitar 0 ou mais espaços entre a vírgula e o primeiro nome. Lembra lá do asterisco? Mais uma vez, voltando. O asterisco está aqui. 0 ou mais repetições de alguma coisa. A vírgula, 0 ou mais repetições aqui. Então, assim, 0 ou mais. Então, pode ter 0. Né? Ou seja, aquele problema da vírgula, aparentemente, vai ser resolvido aqui pela lógica. É isso? Aparentemente, a gente vai agora resolver aquele problema da lógica. Porque lembra que aqui ainda quebra, o nosso código ainda está quebrado se a gente não colocar o espaço depois da vírgula. Né? Então, será que agora nosso código vai aceitar? Se eu botar isso aqui, ok? Mas será que ele vai aceitar isso aqui? Ok. Lembra que aqui, quando eu rodava, não rodava corretamente. Beleza? Deixa eu ver uma outra situação aqui. Se eu botar... ele vai retirar sim por causa daqui, né, do strip. Show! Para concluir essa parte aí, né, a primeira parte dessa aula, relacionado a expressões regulares, né, essa entrada do usuário, né,
a limpeza, vamos falar assim, a limpeza dessa entrada de dados do usuário, também uma informação nova aqui é o uso desse operador, né? É mais recente, introduzido aí no Python 3.8, chamado Assignment Expression ou Words Operator, ok? Ele vai permitir que você atribua um valor, uma variável, dentro de uma expressão condicional, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, ao invés de a gente fazer os ifs, ó, matches, perceba, matches é isso aqui. Se matches, tá? Ao invés de eu fazer isso e isso, ele está resumido direto aqui, ó. Se matches, quem é matches? É exatamente isso aqui. Veja, matches nesse aqui é como se eu pegasse esse código aqui e unisse a esse. Puf, jogasse aqui, ó. Aí ele, só que eu não posso fazer isso, ó. Tá? Eu não posso fazer isso. Por quê? Isso aqui é um operador de atribuição normal. Eu estou dentro de uma expressão condicional aqui. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer que o resultado desse aqui seja atribuído a match. E de acordo com o resultado dessa expressão que é atribuído a match, eu quero verificar se matches é verdadeiro ou falso. Então, eu uso esse novo operador. Se eu não usasse ele, ia ser como está aqui em cima. Match, recebe, depois eu verifico se matches. Python tem muito disso, né? De diminuir o código. Então, se matches, após receber o resultado dessa expressão verdadeiro, o que é que eu faço? Name recebe matches.group2 mais matchgroup1. A diferença é essa, tá? É o uso desse operador aí. E aí? Expressão de atribuição, né? Expressão de Assignment Expression. Funciona normalmente, ok? Se você rodar, daquela forma também, ó, funciona normalmente. Show? Então, bora lá. Eu vou trazer aqui já a outra parte da aula de hoje, né? Nessa mesma linha de raciocínio, e para a gente concluir a aula de hoje com um tempo mais curto, né? Visto que também nesse ponto do curso vocês, né, já estão mais acostumados com a programação em Python. Eu fazia mais escrevendo naquele tempo, trazendo código, escrevendo, para dar tempo também de vocês escreverem este na aula, porque a escrita é importantíssima, né? Por mais que você tenha aí hoje vários códigos aí na internet, inteligências artificiais que gerem o código e tudo mais, aí você tem que se acostumar com a escrita, né? No início é algo que é assim, primordial. Você tem que se acostumar com a escrita da programação, né? Então acredito que agora você já está mais acostumado, então de toda forma você vai ter que, né, olhar para o código, escrever, ter que parar o vídeo para poder analisar e estudar o que está sendo colocado. Então, eu vou trazer aqui para vocês e a gente já continua o conteúdo. Então, pessoal, continuando o conteúdo, agora a gente vai trabalhar mais com a questão da extração dos dados que o usuário tá nos dando, beleza? Então, vê só, ainda dentro da questão de validação, né? Imagina aí que a gente agora quer extrair alguma informação específica aí de uma entrada do usuário, né? Por exemplo, se a gente quiser extrair o nome do usuário a partir de uma URL, né? Eu vou rodar esse código aqui, ele vai pedir uma URL, né? E eu vou botar essa URL aqui, que seria... Não, tá, vou deixar já. Tá? Então ele imprimiu a URL. O que eu botei, tá bom? instagram.com/jtutorial, ok? Então vê só. Mas aí,
vamos imaginar o seguinte, como é que eu faço para pegar só o nome do usuário? Né? A gente poderia pensar em algo do tipo substituir. Vamos substituir todo esse texto aqui por um espaço vazio. Então é muito fácil. Né? Eu pego aqui o meu URL e o username vai ser simplesmente um replace, né? A função replace lá da URL, que vai substituir toda essa informação por um espaço vazio. Tá bom? E aí eu imprimo o username. É isso. Funciona perfeitamente. Mas aí a gente já entendeu que se qualquer mudança tiver nessa URL, por exemplo, se eu tirar o HTTPS, ele não vai imprimir corretamente o nome do usuário. Tá ok? Então, se o usuário simplesmente digitasse lá instagram.com ou qualquer coisa semelhante, ao invés de incluir o HTTPS, não iria funcionar. Né? A gente poderia pensar também dessa forma, que também não funcionaria, né? Usando o URL e removendo um prefixo. E aqui eu defino qual é o prefixo. Eu quero remover este conteúdo aqui da URL. Perfeitamente. Né? A gente dá aqui e vai funcionar. Mas qualquer mudança, ou seja, eu estou definindo aqui o prefixo, qualquer mudança não vai funcionar aqui. Né? Qualquer diferençazinha, se eu tirasse novamente o HTTP, até se eu deixar só instagram.com, né, ele vai pegar todo o conteúdo. Beleza? Então, mais uma vez, regex na hélice, não é isso? O método sub do regex tem basicamente esses parâmetros. O primeiro é o padrão, né, que você quer encontrar, é onde você vai botar a sua expressão regular. O segundo é o valor que vai substituir, né, na verdade, as partes correspondentes ao padrão, o que você quer que substitua, né, dentro do padrão. E o terceiro é a string, onde vai ser feita a substituição. Então, vê só, imagina que você tem aqui um texto, a senha é tal, 1, 2, 3, 4, 5. E você quer substituir 1, 2, 3, 4, 5 por asterisco. Você quer substituir o que é um número aqui por asterisco. Né? Então, o novo texto vai ser o seu regex.sub. Né? E aqui você vai dizer qual é o padrão que você quer substituir. Bem, o padrão que eu quero substituir são os dígitos. Aqui, ó, quem não lembrou, cadê? Acho que está lá embaixo. Aqui. Os dígitos decimais, né? Que a gente falou na outra aula. Então, foi dígito, substitua por esse cara aqui. Né? Aonde ele vai procurar se é dígito? Lá em texto, na string. Né? O que você quer substituir e o padrão. Se eu rodar, show, isso aqui. Imagina aí, a senha é... Vamos botar assim... A senha 2 é... Né? Então, onde tem dígito aí no padrão, ele vai substituir. Beleza? Então, vê só. Utilizando ainda esse método, né? O sub, dentro dessa ideia da gente do Instagram, de pegar o usuário, o que é que eu vou fazer aqui? Substitua todo esse conteúdo por vazio, aonde? Na URL, que é essa string aqui que está pegando o endereço. Bem, está fazendo a mesma coisa. Não é isso? Está fazendo a mesma coisa. A URL foi essa. E ele pegou. Mas, será que se eu fizer... não funciona. Não é isso? Vamos continuar trabalhando nisso aqui agora. Né? Então você tem ó, que protocolos, o subdomínio e também a possibilidade do usuário inserir qualquer parte da URL após o nome dele, após o nome do usuário, são alguns dos motivos que você vai quebrar o código. Não é o ideal. E aí a gente pode começar a abordar novas formas, né, de tratar essas deficiências. E aí vamos continuar aqui. Veja, novamente, a URL, você pega, né, do usuário, ele vai mandar. O que é que a gente vai fazer aí? A gente vai substituir agora partes específicas da URL, usando o sub. O padrão agora é outro. Ó. O padrão agora é esse. A gente vai substituir isso por string vazia.
né? Basicamente, a gente vai remover a URL do Instagram. Não é isso? Então, por exemplo, o que é que ele está dizendo aqui? Ó, você vai procurar um grupo HTTPS ou... Não, o S aqui é opcional devido a essa interrogação. Vamos lá? Onde foi que eu... Aqui. Lembra da interrogação? Eu falei disso aqui nesse finalzinho, tá? Ela é opcional. O grupo também é opcional. O grupo aqui também é opcional, www. Agora o Instagram tem que ter na URL. O ponto, e aqui o escape, né? Para eu poder dizer que é um ponto, porque eu não posso simplesmente usar um ponto assim, porque senão ele vai entender que esse ponto é isso aqui, né? Qualquer caractere, exceto nova linha. Então, por isso, a gente comentou isso na aula passada. O ponto, a palavra com e uma barra. Então, o padrão é esse. Encontrando esse padrão, substitua por vazio. Encontrando esse padrão onde? Na URL. Então, vamos rodar. Vou jogar. Bem, nesse caso aqui, ele vai encontrar o padrão. Ele encontra o padrão. HTTPS é válido. // válido. www válido também, que é opcional. O Instagram. Ok, vamos fazer assim. Vamos continuar testando. Vamos tirar o HTTPS. E ele funciona. Por quê? Porque o HTTPS ali é opcional. Beleza? Se a gente rodar aqui e retirar, deixar Instagram, funciona, né? Porque o HTTPS é opcional, todo esse grupo do www é opcional, agora o Instagram não é opcional, o ponto não e o com não. Então aí tem que ter, essa parte aqui é mínima que tem que ter. Beleza? Então essa forma aqui já está mais completa. Tranquilo? Importante aqui não é pegar o usuário. Né? Você talvez para utilizar isso aí, você nem utilize em algum código seu, mas é você compreender o que é essa regex aqui. Compreender ela. Tá bom? Grupos opcionais, escape, as palavras que tem que ter, né? Aqui o que tem que ser substituído, aonde eu vou procurar esse padrão, beleza? Aqui o que é que a gente vai ter? Algo mais completo. Eu vou buscar agora um padrão específico nessa URL, usando essa expressão regular, mas veja que no final agora dela, eu adicionei isso aqui. Inclusive, defini o fim da URL, o que eu não estava fazendo aqui, né? Porque aqui, se você rodar e botar seu usuário e qualquer outra coisa depois do nome do seu usuário, você vai estar pegando ele aqui, né? Então, aqui é um ponto mais, um grupo, existe um grupo aqui, que é o grupo ponto mais, né? É o grupo ponto mais, que é o que nesse ponto mais? Qualquer coisa, exceto nova linha, lembra o ponto? Uma ou mais vezes, que é o mais. Então, veja só, quando eu rodo isso aqui, jogar string normal, ele vai pegar, né? O HTTPS tem que ter, nesse caso aqui, né? Ele não deixou igual, ó, não está igual lá, mas poderia botar. Sim, um detalhe é que aqui a gente também melhorou, porque a gente está ignorando as letras maiúsculas e minúsculas, não é isso? A gente usou aqui o ignore case, que a gente já tinha falado na aula passada também. Então, nesse caso aqui, ele está pegando o grupo 2, que é exatamente esse cara aqui que é um tal usuário. Né? Vamos brincar aqui. Vamos fazer o seguinte. Se eu rodar isso aqui e tirar o HTTPS // vê só. Não funciona. Não roda nada. Né? Ele não encontra o padrão. Né? Diferente do outro. Eu teria que rodar, ele encontra esse aqui. Ó. Se eu tirar o www ponto, aí ele encontra. Ó. Cadê? Escrevi errado também. Vou rodar aqui. Ele vai ter que encontrar. Encontrou, tá vendo? Talvez
apagar do i ali, do Instagram ou alguma barra. Ele vai encontrar. Por quê? Porque ele está dizendo que aqui o HTTPS está sendo obrigatório. Se eu fizesse isso, já igual lá em cima, ó. Que na realidade nem é assim, não é aqui. O S é opcional, né? Porque do jeito que estava aqui antes, o S está opcional, né? Porque pode ser HTTP ou HTTPS. Mas aqui, desculpa, é aqui. Aí se eu rodar agora desse jeito, não, porque eu tô com 3 grupos. Ah, Thiago, então faz isso. Roda, pegou. E agora eu tiro um, pegou. Eu tiro os 2, pegou. Porque por mais que não tenha o grupo, que eu botei como opcional aqui, tanto o HTTPS como o www. Ele considera que aqui é o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, né? Que é o seu usuário. Tranquilo? Então eu já estava dizendo, se o usuário não inserir uma URL sem um nome de usuário, eu vou até deixar aqui, não será impresso desta forma, tá? Neste caso aqui, é o que eu estava dizendo, né? O comentário ou a interrogação vai dizer ao compilador que ele não precisa capturar o que está sendo, o que está tendo naquele ponto e na expressão regular. A questão aqui é simplesmente que, deixa eu ver aqui, qual foi a tá, ele está pegando o grupo 1 aqui, né? Aqui só para mostrar para vocês, isso mesmo. No grupo 1, ó, grupo 2, eu rodei aqui, teria que ser o grupo 2 aqui, né? HTTPS, dos pontos barra. Ah, tá, desculpa só, galera. O detalhe aqui desse código, isso, é que aqui eu estou usando aquela mesma ideia que eu utilizei do matches, né? Eu não estou criando um matches e fazendo um C. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que aí eu vou pegar o grupo 2, né? Do jeito que estava antes era 1, porque eu não estava agrupando esse cara aqui, né? Mas eu acho melhor agrupar. Beleza? Agora eu vou pegar o grupo 2. Que veja que quando eu avalio essa expressão aqui, no search, eu procuro esse padrão e blá blá blá, eu pergunto o quê? Se matches, ou seja, a mesma coisa aqui, se matches, imprima o match grupo 2. Se eu tirasse daqui, por quê? Porque o índice muda, né? Cadê? Tava assim, né? Aí vai ser o 1. Não vai achar, vai dar um erro. Não existe esse grupo. Tá? Poxa, Thiago, mas como é que não existe se tem 2 grupos? Mas aqui o retorno dele para o... Opa, desculpa. Agora aqui vai funcionar. Como eu quero deixar da mesma forma que antes, eu tenho que... Começa com 0. Por exemplo, se você botar aqui o 0, ó, vou deixar os 2 aqui. Funciona, beleza? Então, galera, neste caso aqui, a gente está usando a expressão regular e esse operador whiles, né? Que a gente falou dele aqui, como é que ele falou, a gente falou dele, foi aqui, né? Isso, a gente explicou ele aqui. Varus, assign expression, tá bom? Então, veja um detalhe que eu já estava esquecendo aqui,
é esse camarada aqui. Eu nem comentei. Vou comentar. Esse cara é um grupo não capturante. Olha que legal. Estava esquecendo desse detalhe. E, inclusive, me confundindo até aqui nos índices, né? Opa. Esse aqui não. Quero pegar isso aqui. Tô com um comentário. Isso. Se eu peguei o 2. Por quê? O grupo 1, grupo 2. Porque nessa minha de tirar esse grupo daqui, eu terminei me confundindo. Agora que eu tava percebendo. Tá? Pronto. Ó. Não vai aparecer nada. Aqui. Não vai aparecer nada. Tô pedindo o grupo 2. Esse é não capturante. Aqui só tem um. Então se eu botar um aqui. Agora vai. Cadê? Escrevi alguma coisa errada lá. Ah, tá bom. Eu tô tirando o grupo daqui. Mais uma vez eu teria que... Só iria funcionar se eu botasse https://. É bom esses erros acontecerem para vocês entenderem, né? Ele aqui tá obrigando esse camarada. O que é opcional aqui é só o S. Tá? Por isso que é o grupo 1. Quando eu agrupo esse cara... Só quero colocar aqui. Aí aqui eu tenho que ter o grupo 2. Se eu colocasse... Certo? Se eu colocasse aqui a interrogação, também seria não capturante. E aí aqui teria que ser grupo 1. Show? Então só para concluir, nesse outro exemplo aqui, funciona de forma semelhante. Eu vou até corrigir isso. Deixa eu acho melhor assim. Opa, vai dar erro. Por quê? Não, porque não, o 1 aqui não tá. É o grupo 2, né? 2 por quê? Porque ele tá capturando esse, não tá esse. Eu vou deixar esse aqui não capturante, tá? Tá assim. Aí, ó. Se eu fizer isso aqui agora, vai dar erro. Ele nem existe esse grupo. Então, aí funciona. Né? O que é que ele tá fazendo aqui? Inicialmente a mesma coisa, né? Utilizando esse operadorzinho diferenciado. O resultado do research já é o resultado da própria condição aqui que vai sair atribuída a MEDS, né? Então, só que ele está verificando essa sequência aqui, ó, AZ09, né? Os caracteres, né? Um ou mais vezes, underline, são os caracteres, né? Que seriam partes aí dessa expressão regular, no sentido que é mais restrito a esse aqui, tá? Mais restrito a esse, que aqui eu estou aceitando qualquer um, beleza? Lembra do ponto? Qualquer caractere. Aqui não, aqui eu estou definindo os caracteres que eu aceito. Só isso. Beleza? Porque se eu colocar aqui um caractere que não é aceito, por exemplo, né, ele não vai pegar. Então, concluindo, é isso aí, galera. Beleza? Então, concluímos aqui a parte de expressões regulares. Próxima aula, a gente continua com o próximo assunto, que vai ser, acho que orientação a objetos. Depois a gente continua o curso para concluir ele. Beleza? Um abraço, galera. Que Deus abençoe vocês. Fica na paz. Fui!